igreja, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, seja sobre toda a sua família. Esperamos em Cristo Jesus que você tenha chegado a esse início de semana de uma forma abençoada, bem, na sua saúde, com todas as suas tarefas realizadas o máximo possível, dentro desse contexto ao qual nós estamos passando. Com certeza, desafio após desafio, você foi vencendo um por um, e com a graça do Senhor Jesus Cristo, você hoje, nesse momento, inicia essa semana, com certeza contando muitas vitórias, apesar de todas as lutas, mas sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, quero convidar você, querido, e toda a sua família, para esse momento ao qual nós nos reunimos, para mais um momento de culto ao Senhor. Esse momento de nossa adoração, onde não estamos presencialmente, mas como afirma o apóstolo Paulo, não estou no meio de vós, presencialmente, mas estou aí em espírito. E com certeza hoje, pela fé, nós nos reunimos em espírito para mais esse momento de culto, para mais esse momento da nossa adoração ao Senhor. Então, querido, que você possa ser abençoado, tremendamente abençoado nesse momento de culto, com os louvores, com as orações e a ministração da palavra. Que tudo isso hoje fale ao seu coração, alegre ao seu coração e renove as suas forças no Senhor. Então, querido, que você possa nos acompanhar. O salmista, no Salmo 115, ele vai nos dizer: somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Então, esse momento não é um momento para nós, não é um momento a nós, mas é um momento ao Senhor, por conta do seu amor, por conta de toda a fidelidade que o Senhor tem para conosco. Nós, então, nesta manhã nos reunimos para celebrar, para dar a Ele esse culto de gratidão, para dar a Ele esse culto de adoração e alegria, porque Ele é o nosso Deus, somente a Ele, que tem todo esse amor por você, toda essa fidelidade para com você. Então, eu quero convidar você a fazer parte desse momento conosco de adoração e falar com o Senhor, agradecer ao Senhor. Então, que você seja abençoado, que você seja, nesse momento, tratado pelo Santo Espírito do Senhor, enquanto você o adora. Então, querido, nesse momento, então, quero convidar você a curvar a sua cabeça aí onde você está e podermos, então, dar início a esse nosso culto ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Pai bendito, Deus de amor, nós queremos nesta manhã, mais uma vez, dedicar ao Senhor a nossa vida, dedicar ao Senhor todo esse momento ao qual nós damos a Ti em culto e na certeza de que é real todo esse cuidado que o Senhor tem conosco, todo esse amor que o Senhor tem para com cada um de nós, toda essa fidelidade. E com certeza, Senhor, não há outro Deus, senão somente o Senhor, digno de toda essa honra, de toda essa glória. Então, para tanto, Senhor, nós nos reunimos nesse momento e celebramos e cultuamos ao Senhor. Então, Pai, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor use, Pai, o pregador desta manhã para falar ao teu coração, que ele seja um instrumento teu, que cada canção, Senhor, possa ser um orvalho no coração da tua igreja, para que ela se alegre e aí então, Senhor, teu Espírito trabalhe e teu Espírito fale a cada um e teu Espírito faça a tua obra em cada um de nós. Recebe o nosso culto, receba a nossa adoração, porque nós a damos a Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, querido, que Ele fale ao teu coração esta manhã, que seja uma manhã abençoada, que seja um dia de prosperidade na presença do Senhor. Que a graça e a paz dele continue com você e vamos então dar procedimento ao nosso culto e adoração ao Senhor. Que Deus te abençoe. Graça e paz, queridos irmãos. Que bom que estamos juntos, reunidos nessa manhã, para exaltar e bendizer ao nome do Senhor, exaltar e bendizer ao Rei dos Reis. E eu te convido a exaltar ao Senhor, a cantar ao Senhor, a se expressar em adoração, em gratidão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz em Salmo 34, no verso 1:
Bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que essa seja a certeza do teu coração. Louvar sempre ao Senhor, exaltar sempre ao Senhor. A ti, ó Deus, nosso eterno e grato louvor. Louvemos juntos ao Senhor. Cantemos juntos. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo, benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor pedido pela cruz. Aleluia, estás presente, sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá do céu. Aleluia, nós te queremos com todo o nosso coração. Tu és a nossa porção maior, o nosso bem maior. E é isso que cantaremos juntos nesse momento. Cantemos juntos. Eu te quero, mais do que o ouro. Eu te quero mais do que tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Outro bem não possuo além
coração, outro bem não possuo além de ti. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. E meu anseio és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. E nós vamos continuar exaltando e bendizendo ao nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre, sempre, que venceu a morte e vivo está. Vamos juntos louvar ao Senhor. Todos vão cantar.
Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como é bom saber que nós temos um Deus que é tão poderoso, mas ainda assim, mesmo Ele sendo tão grandioso e tão poderoso, ainda assim Ele se importa comigo e com você. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele tem tudo em suas mãos. E eu quero te convidar a cantar essa canção, depositando tudo no altar do Senhor, seja lá o que for. Então, se você pode, cante assim comigo. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Vamos cantar juntos. Aflige triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na tormenta, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dar e direção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Oh, Ele cuida de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Você pode repetir comigo esse refrão dessa forma? Bota a mão no seu coração e diz: Deus cuidará de mim. Vamos juntos? Deus cuidará de mim, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de mim, Deus cuidará de mim.
Graça e paz, igreja. A passagem que eu vou estar lendo se encontra em Salmos 28, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Vamos orar? Pai de amor, nós clamamos a Ti, porque Tu és o nosso socorro. Tu é que apacentas o Teu povo, e nós somos o Teu povo, reunidos em nossos lares agora para poder Te prestar culto, para poder Te bendizer, exaltar o Teu nome e clamar pelo Teu socorro. Venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro às nossas angústias e aflições, pois só Tu tens o poder para poder saciá-las, resolvê-las, tirá-las do nosso caminho, Deus. Nos abençoe, nos guarda. Muito obrigado, Senhor, porque nós sentimos o Teu cuidado a cada dia. Mas nós, como igreja e como país e como mundo, vivendo essa pandemia, isso que tem nos assolado agora, nós dependemos única e exclusivamente de Ti. Então, nos abençoe, nos ajude, Deus. É isso que nós choramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, alegria estar aqui podendo gravar esse vídeo. Esse é um momento da sucessão pastoral, mas eu primeiramente gostaria de agradecer em meu nome, em nome da minha família, aos irmãos de Madureira que estiveram orando por nós nesse momento de enfermidade pela Covid. Toda a nossa família foi afetada, mas nós encontramos muito apoio, muito carinho, irmãos mandando mensagens, ligando e se disponibilizando a nos ajudar nesse tempo, e nós somos muito gratos a Deus pela vida de todos vocês. E eu quero então nesse momento aqui agradecer a vocês todos pelo carinho, pelo cuidado que tiveram com a nossa família. Meus irmãos, em relação à sucessão pastoral, eu quero dizer que a equipe toda continua em oração. Nós não podemos nos reunir ainda, mas já está próximo o dia em que retornaremos às reuniões presenciais. Mas nós estamos atentos a tudo que tem acontecido na nossa igreja, a todas as decisões que estão sendo tomadas, aquilo que tem sido feito. Particularmente, eu que estou na relatoria da comissão tenho estado atento, e no momento oportuno nós vamos fazer o nosso relatório e vamos passar para os membros da igreja tudo aquilo que vem acontecendo, vem sendo feito, para os irmãos estarem cientes do que acontece nesse momento de sucessão pastoral. Eu quero então convidar os irmãos agora a orar conosco a respeito da sucessão. A oração pela sucessão também envolve, e principalmente, a oração pelos membros da igreja, pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira. Então, não se espantem de, no momento da sucessão pastoral, nós estarmos aqui orando por todas essas questões, porque a sucessão pastoral envolve gente, os membros da igreja, e não somente os trabalhos burocráticos e a oração pelo pastor que será enviado a nós. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, mais uma vez louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai, nessa manhã, nesse culto. Nós queremos Te dar graças, Pai, porque Tu tens estado presente em todo o tempo em nossas vidas, na vida da Tua igreja. Tu tens sustentado a cada família da igreja de Madureira. Tu tens sustentado a Tua casa, a Tua igreja, Senhor. Não tem faltado recursos, tudo tem sido mantido em andamento. Senhor, nós damos graças porque Tu tens cuidado de todos nós, Pai. Somos muito gratos a Ti pelas curas que Tu ministraste, pelas provisões que Tu tens dado às famílias, pelos relacionamentos que Tu tens cuidado, pelo conforto, Pai, aos enlutados. Muito obrigado, Senhor, porque em todo esse tempo Tu tens sustentado a Tua igreja, Tu tens cuidado do Teu povo. Muito obrigado, Pai. Pai querido, nós queremos rogar a Ti que Tu continues, Senhor, preparando essa sucessão pastoral. Que o Senhor esteja, Pai, dando discernimento e sabedoria a nós da comissão
de sucessão para que possamos compreender a tua vontade, conseguir entender qual seja aquele servo que tu já separou e que a nós cabe tão somente reconhecer que é da tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos trabalhos que temos que fazer, que temos que realizar, em tudo que temos que preparar. Eu rogo a Ti também que Tu estejas esclarecendo, Pai, inspirando, iluminando cada membro da Tua igreja que irá colaborar nesse processo de escolha, Pai, de reconhecimento de uma nova liderança para a Tua igreja em Madureira. Ser com cada um de nós, Pai, que está nesse processo, ser com os líderes da Tua igreja. Ajuda, Senhor meu Deus, o presidente em exercício a tomar as decisões corretas, acertadas, de acordo com aquilo que é da Tua vontade, aquilo que não vai causar nenhum prejuízo à Tua obra neste lugar, Pai. Abençoa ele grandemente, abençoa os seus colaboradores, a todo tempo ilumina sua mente para que tudo seja feito para a glória e honra do Teu nome, Pai, segundo os Teus interesses e a Tua vontade. Nós confiamos, Pai, e temos certeza que Tu estás na condução de todo esse processo e ao final prevalecerá somente a Tua vontade. Mais uma vez eu agradeço por tudo que Tu és e que Tu fazes nas nossas vidas, na vida da Igreja de Madureira. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.
como é grande o amor do nosso Deus por nós. O amor dele de fato é tão grande que ele colocou pastores, homens de Deus, para nos conduzir, para nos guiar, para nos direcionar, para nos aconselhar, para nos ensinar. Homens de Deus que decidiram aceitar o chamado dele, dizer sim ao chamado dele e se colocar à disposição para que ele os usasse da forma como ele bem entendesse. Hoje nós celebramos o Dia do Pastor e com muita alegria, com muita gratidão, estamos aqui nesse momento, rendendo graças ao Senhor pelos nossos pastores. Essa canção que cantamos agora, ela é um trecho de uma canção, na verdade, de uma canção que o pastor Marcos Felipe gosta muito. E é uma canção que adora, que exalta e engrandece o nome do Senhor, fala da gratidão da nossa alma, da alegria da nossa alma em adorar a Ele. E nós somos muito gratos ao Senhor, de fato. Eu queria deixar 2 textos com vocês nessa manhã. Um está em 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E o outro texto está em 1 Coríntios 16:13, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Pastores, que vocês sejam homens de coragem, que permaneçam firmes na fé e que sejam fortes. Há uma canção com a qual eu quero terminar esse momento de gratidão aqui, que é uma canção que o pastor Vilmar gosta muito, que diz assim: eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Pai de amor, Pai querido, Pai bendito, nós te somos imensamente gratos pela vida dos nossos pastores. Obrigado pela vida do pastor Vilmar, que tem nos conduzido nesse tempo, tem estado à frente da igreja. Que o Senhor renove as forças do teu servo, que o Senhor continue direcionando, guiando, abençoando e usando para nos abençoar, para nos ensinar, para nos conduzir. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Vilmar. Renova as forças do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Marcos Felipe, um dos pastores da equipe ministerial. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, guiando os passos, direcionando, conduzindo, abençoando, Pai. Os demais pastores que não são de forma direta componentes da equipe ministerial, da equipe pastoral da igreja, mas são membros da igreja, pastores que estão aqui conosco, nos guiando, quantas e quantas vezes sendo usados por Ti para trazer uma palavra direta para os nossos corações. Palavras de encorajamento, palavras de direção. Obrigado, Pai, pela vida dos pastores, homens de Deus, homens que entenderam o chamado e disseram sim a esse chamado precioso. Obrigado, Pai, por aqueles que estão estudando para se preparar, a Deus, para se tornarem pastores também, pastoras. Toma teus servos em tuas mãos, ó Pai. Guia-os no caminho durante todo o processo. E mais uma vez eu te agradeço pela vida dos pastores que nos dirigem nesse tempo. Obrigado, Senhor. Usa os teus servos, renova as forças dos teus servos, dá a cada dia a eles mais vontade de se aproximarem de Ti, de caminharem contigo, de aprenderem diretamente de Ti para nos conduzirem. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse instante teremos o nosso momento de gratidão ao Senhor, de consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Gostaríamos de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso meio, pela provisão dEle, pelo sustento dEle em nosso meio. E eu gostaria de orar com você. Também gostaria de te incentivar a não ir à nossa igreja somente para poder fazer a sua contribuição,
mas você pode pegar uma das contas da nossa igreja que segue aqui embaixo e fazer transferências bancárias. Também você pode usar o nosso leitor de QR Code para poder acessar o aplicativo da igreja e fazer também a sua contribuição. Se você entregou o seu dízimo ao longo desta semana ou está fazendo isso neste exato momento, a gente gostaria de agradecer a Deus pela fidelidade dele, pelo sustento dele, pela provisão dele. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor a cada dia sustenta a tua igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor não deixa faltar nada. E obrigado porque a cada dia vemos o teu agir em nosso meio. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos surpreende. E ainda mais nesse tempo difícil que estamos vivendo. Te agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade e te pedimos que o Senhor continue sustentando a tua igreja, continue não deixando faltar nada para ela. Também te peço que o Senhor dê sabedoria para a administração dos recursos, ó Pai, que têm sido ofertados ao Senhor. Que o Senhor, por favor, nos ajude, ó Pai, a cada dia mais a termos sabedoria neste sentido. Também te peço que o Senhor continue conduzindo cada detalhe deste culto, que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta manhã. Essa é a oração que eu te faço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Todos
Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Que bom que a gente está junto aqui nesta manhã de celebração, não como a gente gostaria, né? Gostaria de estar com vocês lá no nosso templo em Madureira, mas graças a Deus a gente pode estar junto, cada um na sua casa, através da tecnologia. Louvado seja Deus por isso. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus tem falado muito ao meu coração para este tempo que estamos vivendo de pandemia, sobre uma igreja viva para um Deus vivo. Nós somos igreja onde nós estivermos, certo? O nosso templo fica somente em Madureira. E por isso eu queria te convidar a ir com a sua família a abrir em Atos 2, a partir do versículo 42. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Veja se alguém aí na sua casa sem Bíblia, acesse-a, pegue Bíblia de papel, enfim, como você achar melhor. Mas é importante que todo mundo possa ler a palavra de Deus neste momento. Vamos juntos? Atos 2, versículo 42. Nos diz o seguinte: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus por isso. Eu queria te convidar mais uma vez a orarmos nesse momento. Deus, obrigado pela Tua palavra e louvado seja o Teu nome por tudo que podemos ver através deste texto, e eu te peço que nesta manhã o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos cada vez mais uma igreja viva e uma igreja cada vez mais firmada com um Deus que é vivo. Então eu te peço que o Senhor fale grandemente nesta manhã aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no livro de Atos encontramos a igreja de Cristo surgindo, né? A igreja naquela época não existiam templos e não existiam como o nosso, né, que é um templo bonito, e as igrejas elas eram obrigadas a se reunirem nas suas casas. E vemos aqui a igreja de Cristo com um orgasmo vivo atuante, né, uma igreja que, apesar de toda a sua limitação que ela tinha naquela época, era uma igreja que estava firme no propósito de servir ao Senhor e de espalhar o evangelho para as pessoas que por ali passavam. Essa era a igreja dos sonhos que Jesus sempre teve para todas elas. Para uma igreja ser viva, ela precisa sempre estar ligada a Jesus Cristo. Neste tempo de pandemia, com o nosso templo fechado, a gente não podendo ir à nossa sede, né, lá em Madureira, a nossa igreja ela precisa estar cada vez mais viva, ela precisa cada vez estar mais confiante em Jesus. A Bíblia ela apresenta a igreja como sendo o corpo de Cristo. E sem o cabeça, né, sem a cabeça, o corpo ele está morto, ele não tem como reagir. E você pode perder diversos membros do seu corpo, como braço, perna, mas se você perder a cabeça, o que acontece? Você morre. A função da cabeça ela é coordenar todo o nosso corpo. Para que Cristo esteja no comando, na coordenação da igreja, é preciso que cada membro esteja submisso a Ele. A pessoa que sofre um derrame cerebral, geralmente fica com um lado paralisado, né? Normalmente um lado esquecido e um lado do outro corpo não se submete ao comando do cérebro. Assim é a igreja quando tem membros que não se submetem a Jesus, quando não tem pessoas que deixam Jesus guiar a sua vida. A igreja é viva quando todos nós submetemos ao comandante que é Jesus Cristo, o Senhor. O caso da igreja de Corinto era uma igreja mutilada, dividida, cada um puxava de um lado para fazer a sua vontade e ninguém queria se submeter a Jesus. A igreja viva ela tem algumas características
muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. A Igreja Viva, ela persevera na doutrina. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, volte lá comigo em Atos 2, versículo 42, e deixa aberto aí que a gente ainda vai usar um pouquinho ao longo da nossa mensagem. Ela diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Há uma necessidade da gente perseverar em nossa doutrina. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que ser tradicional, que você tem que ser focado nisso, não. Eu estou querendo dizer que você precisa focar no que realmente é fundamental, na essência da doutrina. Nos importar uns com os outros, vivermos em comunhão uns com os outros, servir ao Senhor com alegria e crescer no ensino da palavra do Senhor. Fazer discípulos, estar em células, coisas que realmente são importantes e que agradam ao coração de Deus. Nos importar uns com os outros é muito importante. E a falta de perseverança na doutrina deve-se ao distanciamento da palavra de Deus. Muitas pessoas hoje em dia não têm mais tempo para lerem a palavra do Senhor, não têm mais tempo para poder orar ao Senhor. Então, a falta de perseverança faz com que essas coisas aconteçam, que haja um distanciamento. E se a gente for parar, muitas pessoas que hoje estão longe das igrejas são por conta de algum esfriamento, né? Quantas pessoas já passaram, não só na nossa, mas em várias igrejas e hoje não estão em mais lugar nenhum? A falta de perseverança na doutrina deve-se também ao distanciamento da palavra, como eu falei. Também não podemos manipular a Bíblia para satisfazermos os nossos próprios interesses, os nossos interesses pessoais. O diabo ele fez isso na tentação a Jesus. Uma igreja viva conhece a sua doutrina e nela ela persevera. Não apenas ouve a palavra de Deus, mas ela simplesmente pratica a palavra de Deus. E sempre. Não, agora a gente está na pandemia, a gente vai praticar, daqui a pouco quando voltar. Não, é sempre. Haja o que houver. O perseverar na doutrina não implica apenas em acúmulo de conhecimento bíblico ou teológico, você sabe isso, você fez aquele curso, esse ou não, mas implica simplesmente na prática da palavra do Senhor. Deus espera que perseveremos na sua doutrina, perseveremos em andar e viver segundo a sua vontade, viver segundo a palavra dele. Eu queria deixar o segundo ponto com você nesta manhã, que uma igreja viva persevera também na oração. Volta comigo lá no versículo 42 de Atos 2, por favor, porque no finalzinho dele ele vai dizer algo sobre oração, mas a gente vai ler o texto todo de novo para entender o contexto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Uma igreja viva é uma igreja que anda de joelhos. Uma igreja viva é uma igreja que se comunica com Deus. Nesse tempo, a gente precisa perseverar na oração. A gente precisa estar cada vez mais firmado com o Senhor. Aí na sua casa você pode orar, você pode convocar a sua família para orar e podemos juntos perseverar no Senhor, podemos descansar no Senhor. Em Atos 12, 5 nos mostra que a igreja estava fazendo enquanto Pedro estava preso na prisão. Ele diz o seguinte: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, nesse tempo de pandemia que a gente não pode sair, né, de casa, a gente pode orar sim pelos irmãos, uns pelos outros, pelas dificuldades que cada um está passando, orar ao Senhor para que Deus mande uma provisão dele, né, com relação a essa pandemia que estamos vivendo, porque somente Ele que pode dar sabedoria ao homem para poder criar uma vacina, algum remédio que cure essa Covid-19. Então, precisamos perseverar na oração, sem ela a gente não é nada. Lembre-se que quanto mais você ora, mais próximo de Deus você está, e quanto menos ora, mais longe dele você está. Estamos sempre falando que precisamos de um despertamento espiritual. A gente sempre pede a Deus que Deus mande um grande avivamento para este lugar, para o nosso país que tanto precisa do Senhor, para o nosso estado do Rio de Janeiro, para a nossa cidade
né? Temos vivido tempos tão difíceis, mas infelizmente às vezes nós não queremos pagar o preço. Não queremos pagar o preço disso, porque o avivamento, ele começa em nós. Ele não começa no seu amigo do lado, ele começa em você. E você precisa ter esse despertamento espiritual. Você precisa perseverar na sua oração. Através do seu relacionamento com Deus, o avivamento vem sobre a sua vida e você vai podendo contagiar outras pessoas através da sua diferença. Sem oração, o despertamento não virá. Em 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Não oramos apenas para dizer a Deus o que temos necessidade, mas para aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. Interessante que uma frase de Martinho Lutero, né, que ele dizia que geralmente ele orava 2 horas por dia. E no dia que ele tinha mais coisa para fazer, dia que ele tinha, a agenda dele estava super lotada, nesse dia ele orava 3 horas por dia. Eu não sei quanto tempo você tem gastado com oração, mas eu gostaria de te incentivar a aproveitar esse tempo que você está na sua casa, que você está trabalhando em home office, ou até você que está saindo de casa para ir trabalhar, mas está com um horário mais reduzido, para você colocar isso em dia, para você poder resolver isso de fato na sua vida e não colocar Deus em segundo plano da sua vida. A oração, ela nos torna conhecidos em amigos, nos torna amigos de Deus, nos torna uma pessoa que anda com Deus. Enoque foi um cara que andou com Deus. Abraão, ele foi conhecido por ser amigo de Deus. E você? Eu te faço essa pergunta nesta manhã. Você anda com Deus? Você é amigo de Deus? Você tem buscado ao Senhor em oração? Então eu convido a você a repensar a sua vida e aproveitar esse tempo que você está em casa para colocar as coisas no lugar. Terceiro lugar, uma igreja viva é uma igreja unida. Se você puder voltar comigo no texto de Atos 2, lá no versículo 44 e 46, que ele nos mostra algo sobre isso. E que diz o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Jesus sonhou com uma igreja que não fosse objeto do seu amor, mas que encarnasse em amor. Uma igreja baseada em relacionamentos. Para haver união, né, para que esses relacionamentos aconteçam, eu destaco mais 3 pontos aqui dentro dessa questão de unidade. O primeiro deles é o amor. Lá em João 13:35 nos diz que com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Nós, independente de não concordarmos às vezes com o pensamento um do outro, termos às vezes alguma forma de não viver da mesma maneira, mas por mais que sejamos da mesma igreja, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos viver em alegria, precisamos demonstrar amor. Hoje em dia, o que mais falta nesse mundo que vivemos é o amor. E nada melhor do que a igreja do Senhor demonstrar esse amor. Nada melhor do que a igreja do Senhor poder propagar esse amor. Então, é muito interessante você refletir isso, pensar nisso nesta manhã. Outra coisa que nos mostra muito interessante é o perdão. Em Mateus 6, 14 a 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nosso Deus, ele limpa a mágoa, ele limpa a amargura, ele limpa o ódio, a hostilidade, e Deus promove a união. Para perdoar, é preciso subir ao Calvário de Cristo, é preciso se arrepender dos seus pecados, é muito importante isso. Se você lembrar quando Jesus foi crucificado,
Jesus falou com Deus: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O perdão, ele quebra os muros que obstruem o relacionamento. Eu sei que é muito difícil você perdoar. É difícil, vamos ser sinceros, é muito difícil. Mas eu queria te incentivar a não deixar de perdoar. Porque quando você não perdoa, você vai tendo o seu coração muito amargurado, vai tendo o seu coração muito entristecido. Então, você às vezes é impedido, né, no caso, de viver o que Deus tem para a sua vida por causa da sua amargura, por causa do seu rancor. Não vale a pena você viver amargurado, não vale a pena você viver com ódio, porque Deus, nosso Deus, ele prega o amor. Então, se você é filho dele, você não pode viver com ódio, com raiva, com amargura. Você tem que demonstrar amor e tem que demonstrar perdão um para com o outro. Terceiro lugar, a humildade. Humildade para reconhecer o erro e pedir perdão. A humildade se opõe à contenda, ela se opõe à ambição. Ela permite um esvaziamento do orgulho. A humildade impede que os nossos interesses e vantagens pessoais governem o curso da nossa existência. Uma igreja viva é uma igreja que ama, que perdoa e que os relacionamentos são marcados pelo amor. Em quarto lugar, uma igreja viva é uma igreja que conquista o povo. Se você puder voltar comigo lá no versículo 47 de Atos 2, volte comigo, por favor. Lá diz o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja, ela atraía o povo que estava ao seu redor. O que será que chamava atenção àqueles crentes daquela época? Ela era uma igreja que impressiona a sua comunidade não apenas pelo número de membros que tem, nem pelo seu tamanho, mas pela qualidade de vida dos seus membros, pela qualidade de vida cristã que os seus membros têm, pela maturidade cristã que os seus membros têm. A igreja cai na graça do povo quando o povo vê transformação de vida. Caímos na graça do povo quando este consegue ver Jesus em nós. Jesus tem aparecido na sua vida? As pessoas têm visto Jesus em você? Que tipo de mudança as pessoas têm visto em você? As pessoas que convivem com você têm mostrado interesse de ser como você é? Isso é algo muito importante para você refletir. Não olhe para o homem, mas olhe para Cristo. Como o mundo conseguirá ver Jesus se não puder vê-lo em você, não puder vê-lo em mim? Em todos nós, as pessoas precisam ver Jesus nas nossas ações, nas nossas formas de falar, nas nossas respostas. É muito importante as pessoas verem Jesus em nós. Em Atos 4:13, vemos um exemplo muito interessante. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A importância do testemunho cristão é algo muito importante, porque se você não der o seu testemunho, não viver realmente o que Jesus prega, ser a mesma pessoa, né, onde você estiver, você vai conseguir atrair as pessoas para que elas vejam que há algo de diferente em você. Agora, se você é uma coisa dentro da igreja, uma coisa dentro da sua casa, uma coisa dentro do seu trabalho, e você ainda dizer para elas que você é um servo do Senhor, você vai estar escandalizando essas pessoas e elas vão estar se afastando cada vez mais de você. E vão ficar espantadas. Nossa, mas esse cara ainda tem coragem de dizer que é crente? Então, pense bem sobre isso. O mundo não quer apenas ouvir o que falamos, mas ele quer ver o que vivemos. Ele quer ver a nossa maneira de como vivemos. Você preste atenção porque as pessoas elas estão ligadas em nós. E se existem pessoas que gostam, né, que não gostam de servos do Senhor, de crentes, seja como você quiser chamar, qualquer erro que a gente tiver, elas vão ficar ligadas na gente. Olha lá o crente lá fazendo besteira, fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. O mundo ele está cansado de ouvir e ver pessoas que ensinam que se deve agir de uma forma e agem de outra maneira completamente diferente. Uma igreja viva conquista o povo com o seu testemunho, com o seu estilo de vida semelhante ao de Jesus.
Uma igreja viva, ela persevera na doutrina e na oração. Ela vive em união e conquista o povo de sua comunidade. A participação e a responsabilidade é minha e também é sua. A igreja é o que os seus membros são. Em Efésios 4:16 diz o seguinte: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meu irmão, nessa manhã, minha irmã, eu queria dizer para você aproveitar o tempo que você está em casa. Aproveite esse tempo que você está em casa para botar as coisas no seu devido lugar. Não saia dessa quarentena sem ser outra pessoa. É muito triste você perder 3 meses da sua vida e você não ter aproveitado nada. Então, aproveite. O mundo não vai ser mais o mesmo. Muitas coisas vão ter que ser mudadas por conta do novo normal que virá. Então, aproveite também para você colocar a sua vida em ordem. Aproveite para você poder buscar mais a Deus, para você ter uma comunhão maior com Ele, para você viver em união com seus irmãos, para você ajudar a igreja do Senhor a impactar a sua comunidade e também persevere na doutrina e na oração. Busque ao Senhor constantemente, porque somente com o Senhor nós vamos viver tudo o que estamos vivendo, mas vamos passar por isso, porque Ele até aqui tem nos sustentado. Seja uma igreja para um Deus vivo. Nessa manhã eu queria orar com você, eu queria interceder por você. Eu não sei o que desses pontos que a gente falou tem sido um obstáculo para você, o que tem sido difícil para você, mas lembre-se de que para Deus nada é impossível. Esse Deus vivo, Ele está aqui comigo na minha casa, está com você na sua, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, se você tem tido dificuldade para viver, para ser uma igreja viva, para um Deus vivo, eu quero te convidar aí na sua casa a orar com a sua família, com quem estiver com você, porque Deus pode fazer isso, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode ajudar você a sair dessa quarentena uma pessoa melhor, uma pessoa disposta a trabalhar, uma pessoa disposta a fazer diferença por onde passa. Então eu queria te convidar nesse momento a orar comigo. Pai, obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado pela Tua palavra e obrigado, Deus, porque essa igreja, a primeira igreja que o Senhor organizou, nos mostra tantas coisas importantes que precisamos praticar, não só na nossa, mas em todas as igrejas, coisas que precisamos viver. Eu te peço que o Senhor, por favor, nos dê sabedoria e discernimento para que possamos desfrutar do que o Senhor tem para nós. O Senhor sempre sonhou com uma igreja nesse formato, com esse pensamento, com essa forma de ser. Então eu te peço que o Senhor, por favor, transforme a nossa igreja em algo que o Senhor queira ver. Que o Senhor entre, que o Senhor faça o ajuste que o Senhor quiser fazer. Que o Senhor molde os corações, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a perseverarmos na oração, possamos buscar ao Senhor, possamos colocar as nossas famílias de joelho, possamos colocar as nossas famílias para o nosso culto doméstico, possamos ler a palavra do Senhor e meditar nela. Pai, por favor, fale conosco, por favor, faça um milagre em nós. Eu te suplico, ó Deus, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor, por favor, não deixe, ó Deus, de desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós, tem para a nossa comunidade. Então, por favor, nos ajude a cada dia vivermos em amor, em união, que haja perdão, que haja humildade, Deus, e que possamos, ó Deus, ensinar a Tua palavra, nos preocupar uns com os outros, e vivermos, ó Pai, o amor que o Senhor tem para conosco, possamos viver para outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam do Senhor e o Senhor quer nos usar para poder alcançá-las. Então, por favor, ajude a nossa igreja, ajude a todos nós que formamos essa igreja a vivermos com esse Deus que o Senhor é, um Deus vivo, um Deus verdadeiro e que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos.
Louvado seja o teu nome. E eu te peço que o Senhor guarde-nos no restante deste dia e que o Senhor fale grandemente conosco ao longo desta semana, ao longo desta tarde, que possamos refletir em tudo que ouvimos nesta manhã. Em nome de Jesus, Deus, por favor, não deixe, Deus, que ninguém saia dessa quarentena da mesma forma que entramos. Que o Senhor, por favor, fale ao coração de cada irmão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus por esse maravilhoso culto que nós podemos prestar ao Senhor. Que você continue em atitude de adoração ao Senhor ao longo do dia de hoje, se preparando aí para o culto que virá mais tarde. É tão bom poder exaltar ao Senhor. E nós vamos terminar esse culto exaltando e bendizendo ao Senhor com essa canção tão antiga, mas que fala conosco até hoje. Vamos juntos exaltar ao Senhor. Cantemos juntos. Ele exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Vozes femininas. Os homens. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Louvarei. E todos juntos declaremos que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Ele exaltado do céu, para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Queridos, estamos chegando ao final de mais uma celebração. Agradecemos a você por estar aqui conosco nesta manhã de celebração e te convidar para estar conosco hoje às 19 horas aqui no nosso culto online. Também gostaríamos de convidar os que têm filhos pequenos para os cultos das crianças online, que tem acontecido aos domingos à tarde. Todos os domingos, às 5 horas da tarde, temos para crianças de 3 a 6 anos. E às 5h30 para crianças de 7 a 12 anos. Então, se você tem um filho pequeno, assista. Tenho certeza de que Deus vai falar grandemente a vida do seu filho ou da sua filha. Eu gostaria de orar com você para encerrarmos este culto. Pai, obrigado porque nesta manhã o Senhor mais uma vez falou ao nosso coração. E eu te peço, Deus, que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, ó Pai, no propósito de te servir. No propósito, ó Pai, de sermos uma igreja viva, uma igreja alinhada com o Senhor. E que muitas pessoas possam
nos conhecer e conhecer o Senhor por conta do nosso jeito de ser. Eu te peço que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe e que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todo o teu povo aqui reunido hoje e sempre. Amém. Que você tenha uma tarde abençoada. À noite a gente espera aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.